Filosofia Contemporânea, Karl Marx, 1818-1883, é o período da vida aí de Karl Marx, o nascimento e a morte desse filósofo alemão, que na verdade, além de ser um filósofo, é também muito estudado no campo da economia, é muito estudado no campo das ciências sociais e é muito estudado no campo também da psicologia e do direito, porque Marx foi um filósofo que trabalhou em várias áreas, tem uma vasta produção bibliográfica por todos os campos, história também, tá? Marx escreveu sobre história, escreveu sobre sociologia, ele é considerado um dos pais da sociologia, junto com Augusto Comte, junto com Durkheim, né? Marx ali é um dos pais da sociologia. Ele é muito estudado principalmente no campo da economia, que é onde ele fez a maior parte do trabalho dele. Tá? E claro, na política também. Afinal, Marx propôs um novo tipo de sociedade, tá? A chamada sociedade socialista, com base em princípios científicos. Né? O comunismo e o socialismo não são ideologias criadas por Marx, tá? Mas ele vai desenvolver uma teoria própria, uma teoria científica acerca do socialismo, ou seja, com bastante rigor, baseado em observação, baseado em fatos históricos, baseado em dados da economia, da psicologia. Tá? Então, o Marx ele aperfeiçoa as ideias socialistas criando uma teoria própria, uma teoria chamada de socialismo marxista, né? Ou comunismo marxista, porque o comunismo vai ser uma etapa posterior ao socialismo. Tá bom, mas isso a gente vai falar em outro momento. A gente precisa entender um pouco, situar Marx, tá? No contexto em que ele viveu, em contexto que ele nasceu, viveu, e Marx viajou muito, tá? Ele não era um pensador preso a um local só, mesmo porque ele foi expulso de alguns países, né? As ideias dele eram consideradas muito radicais para a época, e até hoje é considerada radical por muitas pessoas, né? Bom, gente, Marx ele nasceu na Alemanha em 1818, escreveu em alemão, né? Ele estudou filosofia, direito, estudou história em grandes universidades como a Universidade de Bonn, a Universidade de Berlim. Teve uma formação erudita, uma formação científica também. Um cara aí de um nível superior, tá? Para a época aí considerável. E outra coisa é que ele também ele morou na Inglaterra, ele morou em outros lugares, ele passou pela França, ele conheceu outros países da Europa, e ele vai observar muito na Inglaterra a segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial, aquela coisa lá dos operários trabalhando nas fábricas de 14 a 15 horas por dia, mulheres, crianças. Ele vai ver os problemas ambientais provocados pela poluição das indústrias, a cidade de Londres, o rio Tâmisa poluindo-se, a cidade ficando cinza. Então ele vai muito observar a migração dos camponeses analfabetos dos interiores da Inglaterra, procurando, vendendo a sua força de trabalho dentro dessas fábricas, tá? E lutando para ter direitos mínimos, né? Como um salário, como direitos trabalhistas básicos, que é coisa que não existia na época, tá? Então o Marx está assistindo tudo isso e essa movimentação de trabalhadores na Inglaterra, que já existia antes dele, né? Trabalhadores reivindicando direitos trabalhistas, remuneração, descanso, proibição de trabalhos para menores, né? Mulheres reivindicando salários iguais, né? Então ele está vendo tudo isso, tá? O Marx, gente, ele inclusive ele escreve de uma forma, ele tem uma parte do trabalho dele que é muito erudita, é muito científica, é cheio de um vocabulário técnico, porque ele está escrevendo muitas vezes para
a alta intelectualidade, né? Mas, por outro lado, o Marx ele também tem outros textos que ele escreve para as pessoas comuns, os trabalhadores comuns, né? Que é para quem ele se dirige muitas vezes. E, inclusive, panfletos, né? O mais famoso deles é o Manifesto Comunista, que é um panfleto, né? Que era distribuído lá em porta de fábrica para os trabalhadores urbanos, né? Então, o Marx ele vai estar à frente de muitos movimentos, ele vai incentivar muito a organização dos movimentos operários, dos movimentos dos trabalhadores, né? E ainda hoje, gente, as ideias do Marx elas influenciam muito, elas de certa forma elas têm muita influência na maneira como a gente vê o trabalho hoje, né? Na maneira como a gente vê os direitos trabalhistas, as organizações dos trabalhadores, né? Tem muito, mesmo que a gente não saiba, tem muito de Marx, tá? Marx ele pensava muito a sociedade inglesa que ele estava vendo a partir de duas classes sociais, tá? Principalmente a burguesia, que são os donos das fábricas, os donos dos meios de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores urbanos. Pô, mas só essas duas classes? Na verdade, isso aqui é uma simplificação do pensamento do Marx, tá? Na verdade, o Marx, claro, ele concebia outras classes sociais, mas a grosso modo, de forma didática, a gente coloca a burguesia e o proletariado como as principais, porque muito são as duas classes que têm ideologias, né? E de certa forma, as outras classes ou elas estão seguindo a ideologia da burguesia, ou elas estão seguindo a ideologia do proletariado. Tem muito a ver com essa visão de mundo, com a mentalidade, né? Então, Marx vai usar muito essa categoria, os marxistas também, burgueses e proletários. Os proletários nada mais são que os operários, são os trabalhadores urbanos das fábricas. E os camponeses? Os camponeses, o Marx também fala dos camponeses, tá? Mas de certa forma ele está vendo que o trabalhador urbano, como o mundo está se urbanizando, está se industrializando, o grande protagonista aí do mundo do trabalho vão ser os operários, né? Os camponeses vão seguir esse proletariado aí. E a burguesia são os donos das fábricas, que por sua vez também, como a gente sempre vê na história, quem tem poder econômico normalmente tem poder político. Então os burgueses também estão na política da Inglaterra. São os donos das terras, são os caras que fabricam as leis, são os caras que escrevem as leis e organizam a sociedade conforme eles querem, né? Então, mais para dizer, essas duas classes são antagônicas, elas estão em conflito, né? Para Marx, gente, esse conflito acontece porque a burguesia, os donos das fábricas, eles tomaram conta dos meios de produção, né? E enriqueceu, tá? E, consequentemente, passou a dominar o poder político também, o poder do Estado. E quem tem o poder político tem o poder também dos meios de comunicação. Logo, a imprensa também é burguesa. A grande imprensa também é burguesa porque os donos desses jornais são burgueses. São os mesmos caras que têm as fábricas, né? Então, para ele, o Marx vai falar, ó, a dominação da burguesia vai se dando pelo controle do Estado, pelo controle da imprensa, ela vai implementando essa ideologia e, aos poucos, né, pelas leis, tá? E as leis só favorecem os donos, só favorecem os patrões. Os empregados são desfavorecidos sempre, né? Porque os burgueses exploram os trabalhadores. E essas leis, então, portanto, são para a classe burguesa e para os simpatizantes da classe burguesa, né? Já o proletariado, gente, que é o pessoal que não é dono de nada, não é dono dos meios de produção, a única coisa que o proletariado tem para vender é só a força de trabalho, tá? Então, o proletariado não tem propriedade, ele não é dono, ele não é dono do seu negócio, né? Ele é assalariado, né? E ele precisa trabalhar para comer, ele precisa morar, então ele precisa trabalhar
e receber um salário. Acontece que essa relação é desigual, tá? É desigual e ela fica mais desigual ainda quando os trabalhadores não se organizam, porque aí, se você não chegar lá pro seu patrão e falar, ô, não posso trabalhar 15 horas por dia aqui, senão eu vou morrer em 5 anos, né? Eu vou ter problema pulmonar, vou ter problema de saúde daqui a 5 anos. Se você chegar para o seu patrão falar isso, ele vai dar risada da sua cara, né? Então os trabalhadores têm que se organizar para reivindicar seus direitos, né? E o Marx dizia o seguinte, ó, se a classe trabalhadora se organizar, é porque eles estão alienados, né? Não pode ficar alienado, tem que ter consciência do seu papel aí na divisão do trabalho, tá? Sem a consciência, você é explorado, tá? Sem o conhecimento, você é explorado. Então você tem que conhecer um pouco do direito, tem que conhecer como é que funcionam as relações, tem que ter aquele refinamento para perceber as intenções por trás dos patrões, né? Senão você fica lá admirando o seu patrão que está te explorando, né? E o Marx vai criar um conceito muito importante chamado mais-valia, né? Que basicamente um instrumento que a burguesia se utiliza para explorar o trabalhador. É exatamente na mais-valia que acontece a exploração. E o Marx ele vai escrever livros, ele vai se debruçar sobre esse conceito, ele vai estudar baseado em números, tá, gente? Baseado em estatísticas, baseado em fatos, em documentos, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, no sistema capitalista, o capitalismo industrial burguês, né, que ele tem como objetivo acumular riquezas, né? Então as fábricas, por exemplo, né, você pegar um exemplo, uma fábrica de sofás, um trabalhador ele produz sofás, né? Se um trabalhador produz 15 sofás por mês, com valor de R$ 300 cada, né? Esse produto, 15 vezes 300, você vai ter 4.500 no final do mês, tá? Então, 15 sofás produzidos e vendidos a R$ 300 cada, você vai ter R$ 4.500, tá? Por mês. Acontece que esses 4.500 é o total obtido com a venda, né? A gente teve ali um custo de fabricação, né? O material, a madeira, o estofamento, tudo isso ele custou R$ 1.000, né? E aí você tem o salário do trabalhador que produziu esses sofás, que é R$ 1.000 também. Então, do total da venda, 4.500, se a gente descontar o custo do material e mais o custo do trabalhador, sobra 2.500. Esse é o lucro que o dono da fábrica, que o burguês, vai ter, né? E o lucro, o Marx vai chamar de mais-valia, né? Na verdade, não é simplesmente lucro igual a mais-valia. A mais-valia, o lucro é quando a gente fala o número bruto, 2.500, é o lucro do burguês. A mais-valia é quando a gente diz que esse excedente, né, esses 2.500, é o excedente da força do trabalhador. Ou seja, esses 2.500, eles pressupõem força de trabalho. Para que esses 2.500 foram gerados pelo trabalhador, né, pelo seu braço, pelo seu suor, pelo seu problema pulmonar, tudo. O sangue que você está dando lá no trabalho, você está gastando lá sua cabeça, seu braço, seu pulmão, seu coração, toda a sua energia, você está impondo tudo o seu psicológico, está tudo indo isso no trabalho, tá? Você vai receber uma parte, R$ 1.000, que é o seu salário, para fazer isso. Só que o que você produziu realmente é mais do que R$ 1.000, tá? Ou seja, você gastou mais coração, você gastou mais psicológico, você gastou mais força braçal, você gastou mais perna, você gastou mais mão do que R$ 1.000, tá? Só que esse trabalho que vai prejudicar ao longo do tempo a sua saúde e o seu tempo, tá? Para fazer isso, ele vai para o burguês.
E aí que o Marx está dizendo, onde o burguês rouba o operário? É exatamente aí. Porque esse lucro, ele não pertence ao burguês, ele é força de trabalho do trabalhador urbano, do operário, tá? Então aí que entra o ó do borogodó, gente. Porque aí o burguês vai falar, pô, mas eu preciso desse lucro aí para incentivar eu a produzir cada vez mais aqui. Aí o operário vai falar, mas produzir o quê se sou eu que produzo? Aí o burguês vai falar, mas quem que pega a matéria-prima? Né? Quem que é o dono da fábrica? Aí o burguês fala, mas você só é o dono. Se você não tivesse aqui, não ia fazer diferença nenhuma, porque a gente aqui trabalha. Aí o burguês, mas eu sou o dono aqui pelo papel. Aí o operário vai falar, mas esse papel aí é escrito pela burguesia, a Constituição é escrita pela burguesia. Então aí o operário começa a falar, então vamos mudar a Constituição. E aí começa a luta de classes. Né? E o Marx vai começar a incentivar e vai jogar pólvora aí nessa luta entre burgueses e operários e vai criar nos seus livros, tá, caminhos e métodos para que seja feita uma revolução. Tá? O Marx diz o seguinte, não adianta nada ficar filosofando, pensando aí, a gente discutindo, debatendo, se não colocar as coisas em prática. Eu quero ver o mundo se transformar. Né? E o Marx vai dizer o seguinte, a análise realista é essa, o burguês está roubando o operário, estou te mostrando aqui em números, tá? E os trabalhadores começam a falar, pô, não é que o Marx tem razão? Vamos se unir aí, vamos começar a reivindicar, não vamos ficar com medo não, né? E o Marx vai falar, vocês vão começar a se organizar aí, mas você sabe que burguês, os caras são donos do Estado e eles têm controle das forças armadas da polícia. Então a repressão vai vir forte também. Né? Aí os trabalhadores urbanos, a gente precisa se preparar militarmente então. Né? Aí os grupos socialistas, eles começam também a treinar, a pegar em armas, eles começam a se organizar para promover uma revolução. Tá? E essa revolução pressupõe o quê? Radicalmente falando, né, e é de forma radical, o fim da sociedade capitalista. Então pode parecer um negócio muito doido, mas é isso, o pensamento ele é revolucionário, tem que ser pela raiz. Não adianta ficar aqui a gente conversando se não for atacar o problema pela raiz. E a raiz do problema é o capitalismo. Né? E aí o Marx vai dizer, a gente tem que sair da sociedade capitalista. E como é que faz isso? Através de uma revolução onde os meios de produção, tá? As fábricas, as grandes fábricas do país, as grandes indústrias do país, elas são todas tocadas pelos trabalhadores, certo? São os trabalhadores, são os operários que tocam as fábricas, que fazem a coisa acontecer nas fábricas. O burguês é apenas dono dela no papel, mas ele não sabe fazer, ele não dá o coração dele, ele não dá o braço dele, ele não coloca ali a sua cabeça, o seu pulmão, o seu corpo para trabalhar. Então, na prática, ele não faz nada, ele só é dono e lucra em cima da gente que trabalha. Né? Então, a revolução para o Marx é o seguinte, os trabalhadores eles devem parar as fábricas, tá? E apropriarem-se dessas fábricas e continuarem produzindo o que eles sempre produziram sem a necessidade de um burguês. Tá? E aí, esse lucro produzido ali, essa mais-valia produzida aí pelos trabalhadores, ela vai ser distribuída igualmente para os trabalhadores, a cada um conforme o seu trabalho. Tá? Então, tem gente que fala assim, mas o socialismo quer dividir tudo entre todos. Não é bem assim. Todo mundo vai ganhar igual. Não é que todo mundo vai ganhar igual. Todo mundo vai ganhar conforme o que produziu. Então, se um trabalhador produz mais do que o outro, ele vai ganhar mais porque ele colocou mais coração, ele colocou mais braço, ele colocou mais perna, ele colocou mais pulmão para fazer aquele trabalho, colocou mais força de trabalho. Tá? Então, é claro que numa sociedade socialista, alguns vão ter que ganhar um pouco mais do que o outro. Tá? Principalmente quanto mais complexa a coisa quanto mais exige mais estudo, mais metodologia, mais o cara vai ganhar. Tá? Um cientista, um engenheiro, vai ter que ganhar um pouco mais do que um motorista de ônibus, por exemplo. Tá? Só que o Marx vai dizer o seguinte, embora tenha essas diferenças,
Na sociedade socialista, todo mundo vai ter que ter os direitos básicos para a vida, que moradia, tá? Moradia, todo mundo vai ter moradia, todo mundo vai ter saúde e todo mundo vai ter educação. Tendo isso, tá? Todo mundo tem que ter acesso a essas coisas básicas da vida, né? Aí o resto é o resto, tá? Então o Marx vai dizer o seguinte: é preciso fazer uma revolução, é preciso que os trabalhadores se organizem, se mobilizem, que seja militarmente, tá? Se apropriem desses meios de produção e passem a coletivizar esses meios de produção. Coletivizando esses meios de produção, o próximo passo é se apropriar do Estado. E aí o Estado, as leis que são todas burguesas, têm que vir por água abaixo para que seja implementada uma nova Constituição, uma nova lei baseado nas teorias do socialismo, da coletivização dos meios de produção voltada para o trabalhador, né? Então o Estado socialista é um Estado operário, é um Estado do trabalhador, né? Para finalizar, deixamos aí uma frase do Marx que ilustra muito bem o primeiro filósofo que coloca assim com ênfase a necessidade de se tomar atitudes práticas, da filosofia sair dos livros e ir para a prática mesmo, né? Marx dizia o seguinte: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, vírgula, o que importa é modificá-lo. Então, temos que modificar o mundo, temos que interpretar o mundo e modificá-lo. Só interpretar não adianta, e modificar sem interpretação também não leva a nada. É preciso interpretar, fazer um diagnóstico, tá? E modificá-lo. Muito bem, senhores. Ficamos por aqui. Um abraço.